primeiro lugar, atrás do bom dia, congratular vocês de estarem aqui usando essa oportunidade, uma de conhecer, obter informações, conhecimentos, trocar ideias numa estrutura dessa do CRA. Porque nós temos hoje que estar nos atualizando toda hora. Até porque a todo momento, hoje, acontecem coisas novas. Então, é uma satisfação de ver vocês aqui. Espero que repitam, porque a casa aqui oferece uma boa oportunidade. Bom, vocês acho que viram no site, eu sou Luiz Fernando Lima, eu sou administrador, né? Pós-graduado em marketing e coaching. Do coaching, eu sou do segmento de pessoal e profissional, coach pessoal profissional. O coaching hoje tem alguns segmentos, né? E até subsegmentos, porque outros profissionais de outras áreas estão utilizando o coaching. Por isso é que eu queria falar em liderança, mas utilizando, né, algumas ferramentas do coaching, que a gente vai chegar lá, eu vou justificar, vamos dizer assim, né, a minha ideia. Eu queria utilizar aqui uma outra apresentação, mas como são muitos, vamos ver como é que a gente concilia isso aí, no sentido de quem quiser participar. Como eu já falei, o tema na realidade é liderança, mas eu vou falar primeiro, vou inverter, vou falar em coaching, até para se entender o porquê, né, do que a gente vai falar aqui, certo? Baseado em algumas técnicas, ferramentas do coaching. Por isso que eu falei aqui, eu não vim fazer palestra, eu não vim apresentar palestra, né? Eu vim tentar participar com vocês aqui um conjunto de ideias, trocar ideias que a gente vai falar, que vocês concordassem ou até divergissem para a gente agregar algum valor mútuo. Tá? Eu não sou professor, né? Eu sou treinador, vamos dizer assim. Então eu gosto de trocar ideias. E, portanto, para a gente ter aí uma interação daquilo que a gente vai falando, sem tirar naturalmente a sequência e o tempo, que o tempo na realidade é pequeno para o tema que a gente está falando. Os conceitos aqui expostos são, vamos dizer, baseados nas fontes da SB Coaching, onde eu fui certificado, e da LF, alguma coisa modestamente. E aí, por isso que eu falei de inverter a ordem da coisa, né? O título é Liderança Coach, vamos falar primeiro no coach, rapidamente.
E na liderança tem lá os seus conceitos. Tá? E o coach nada mais é, por isso que é um processo, vamos dizer, novo, e hoje já não está tão novo, de aumento de performance, na realidade, em resumo. Ali está bem já um clássico definição de coach, enfim. Não sei, eu tenho o meu defeito, que eu sou gestor a vida toda, né? Então eu sou meio sintético, né? Mas basicamente é um processo que visa aumentar o nível de resultados positivos de indivíduos, times ou empresas por meio de uso de técnicas e ferramentas validadas, conduzidas por um profissional habilitado em parceria, é importante, em parceria com o cliente. Na realidade, o coach, ele não faz nada, ele é um parceiro, né? O cliente é que tem que ser desenvolvido e tem que ser responsável pelo que ele quer, que caminho que ele quer tomar, não é? Daí um trabalho junto para se tomar o caminho correto, para se aumentar a performance. É um processo efetivo para elevação de performance, como já falamos, e desempenho, aumento de autoconsciência, foco em resultados, otimização das estratégias de pensamento, sentimento, decisão, focar fortemente em ação e aprendizado. Focar fortemente em ação, não adianta a gente ter os conhecimentos e não fazer, e não realizar, né? A gente tem muito sentimento, mas o importante é fazer e aprender, que é o que nós estamos aqui fazendo. Com melhoria contínua e consequente aumento de conquistas de resultados. Por isso que logo no início eu falei com vocês que estava muito satisfeito de vocês estarem aqui e a gente está junto, é um privilégio, porque hoje a gente tem que melhorar continuamente, tem que buscar continuamente, né? Porque o desenvolvimento, ainda mais atualmente, ele é altamente dinâmico, né? Então, a gente não tem que esperar os outros para ensinar a gente tem que buscar. Essa é a minha experiência. Eu, por exemplo, sou o mais velho aqui da sala, né? O mais rodado, vamos dizer assim, né? Sinal que eu tenho experiência, né? Trabalhei mais de 50 anos em gestão de pequenas e médias empresas. Quando a empresa era grande, a unidade era média, multinacional. Só que não adianta você ter 50 anos se você, na realidade, não experimentou. Experiência é uma coisa, experimentar é outra. É fazer. Aliás, no início, por exemplo, da minha carreira, eu fui designado por uma função que não tinha, na realidade, experiência daquilo. Tive que aprender fazendo. Então, a gente tem que fazer tudo que a gente planeja, vamos dizer assim. Aqui tem uma frase, né, do Jacques Welch, ex-CEO da GE, né, conhecido, que implantou lá na presidência da GE, exatamente ações baseado no coaching.
e soltou essa frase, que no futuro todo líder será coach. A ideia dessa frase, no meu entender, né, não é que todo mundo, aliás, ainda bem que a moda está passando, todo mundo, né, tem que se formar, tem que ser coach, tem que se formar em coach, fazer um curso, se aprofundar. Na realidade, essa frase, que é o que ele fez na GE, é aumentar a performance de todo mundo, a nossa performance. E o futuro chegou. Nós já estamos no futuro, na realidade. Hoje é aquilo que eu repito, né? Vamos atrás de conhecimento, vamos continuamente, né? Para a gente, hoje, precisa ser líder. Líder em casa, na família, no trabalho, né? Nós temos que ser líderes de nós mesmos. Somos todos, nós somos líderes. Daí, a minha ideia dessa ideia, da frase dele. Aí vamos entrando então, invertido, né, falar em liderança, né, que é fundamental, tá aí, fundamental para a vida, como estamos falando. Já soprei aqui, somos líderes de nossas vidas quando assumimos o controle. Construímos o futuro que sonhamos para nós e escrevemos nosso destino. Temos aqui um gatilho, a gente usa muito esse termo no coach, controle. Somos responsáveis. Temos que ser responsáveis. Se a gente não é responsável, não tem controle, como é que nós vamos construir o futuro que sonhamos? Evidentemente que esse é um tema, nós estamos falando aqui uma abordagem, que eu costumo dizer, porque o tema é muito sensível e grande, naturalmente. Vamos ver se a gente continua depois falando a respeito. Vamos ver se a gente falou. Um indivíduo é líder quando possui competências que o destacam dos demais. Competências que o habilitam, entre outras coisas, a motivar e inspirar. Competências, motivar e inspirar equipes, grupos ou organizações, como somos gestores, fazendo com que todos ao seu redor se tornem capazes de desenvolver ao máximo seus potenciais. Vamos falar mais a exemplo, mais adiante, né, o porquê, né, disso. Nós somos líderes. Então nós temos que estar capacitados para motivar, né, com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. E fundamental se a gente gere pessoas e equipes, né? Como nós vamos nos comportar se a gente não motiva, não inspira. Esta matéria é para todas as pessoas que assumem responsabilidade pelo resultado de suas vidas e estão no controle e no comando de suas rotas. Esse era um slide que não estava aí. Aproveitando, nós já falamos em responsabilidades. Se a gente não tiver responsabilidade, assumir nós mesmos, não é? E precisamos saber como a gente assume. Para isso, temos que nos preparar continuamente, igual eu já, no meu entender, eu falei. E assim a gente obtém resultados, que é o que estamos indo atrás. Aqui está
uma definição de um senhor aqui de Harvard, que o professor: liderança é nata ou podemos desenvolvê-la? É inata ou podemos desenvolvê-la? Testes têm demonstrado que não existe um gene da liderança. Tenho lá as minhas reservas, pequenininhas, naturalmente. A liderança moderna, hoje, tem menos a ver com o que você é e como você nasceu, do que o que você aprendeu e o que você faz como parte de um grupo. Esse segundo parágrafo aí, ou na realidade, o que ele falou, é muito importante, porque hoje o ambiente, ele é forte. Não é? O que chega de informação para a gente, a mídia, né? Internet, celular, por aí vai, né? De informação que a gente precisa, na realidade, saber escolher, né? Saber o que é útil para a gente. Eu costumo dizer, isso no meu entender, é tranquilo, que a gente tem, em resumo, dois fatores que influem na nossa maneira de comportar, de agir, principalmente no trabalho, né? De repente, o quê? Nós temos duas fontes. A fonte interna, que é a gente mesmo, né? A nossa maneira de pensar, né? De controlar, de agir. E uma fonte que é a fonte que a gente não controla, ou tem menos controle, que é a fonte externa, que é o ambiente, que é o que nós estamos falando, é o nosso entorno, né, que eu falei agora. Porque aí vem a nossa responsabilidade. Nós temos que controlar a gente, tem que saber controlar a gente. Né? É uma obrigação. Nós mesmos é que temos que dar conta do recado, né, do que a gente pensa. E o que vem de fora é mais difícil, vamos dizer. Aí você tem que selecionar. Você tem que saber o que quer para ir no caminho de que você quer chegar lá. Ali tem a pergunta: liderança é inata ou podemos desenvolvê-la? Que eu falei que eu tinha uma reservazinha, que ali está dizendo que você não nasce líder. E aqui o nosso querido professor diz que líder, você, em resumo, que é o que até estamos fazendo aqui, que eu falei, em resumo, você aprende, você treina, você vai buscar conhecimentos, né, de competências para ser líder. E eu acho, voltando, que evidentemente que a gente tem alguma coisa, de repente algumas coisas, como você sempre tem, nós sempre temos um dom natural, né? E de repente esse dom que a gente desde criança vai desenvolvendo, né, pode ter uma maior facilidade, né? Você, pelo jeito de ser, né,
carismático, por exemplo, né? Você facilita você ter uma abertura para estar mais em cima, né? Ser líder, né? Eu entendo eu. Não sei se alguém discorda. Alguém quer discordar dessa minha tese? Né? Pode. Se tem gente tímida, também é uma maneira que eu acho que não impede de ser líder. Tem líder tímido também. Formação da pessoa. Estão tímidos? Não discorda? Tudo que eu estou falando aqui, dessa discordância. Você está balançando a cabeça por quê? Está concordando? Concordando. A liderança pode ser desenvolvida, por isso que, de repente, estamos aqui, e o coaching é o melhor caminho para isso. Como estamos falando em coaching, estamos dizendo que é o melhor caminho, mas existem até outros caminhos, né? Como a inteligência positiva, né? que é uma fusão aí desses conhecimentos todos. Eu não sei se eu já tinha falado, ou lá no começo tem na definição, o coaching possui ferramentas e técnicas cientificamente comprovadas para desenvolver os líderes e também para elevar, que é o principal, a nossa performance e eficácia. Aí vai alguma coisa que o Peter Drucker falou lá nos anos 50, 60, precursor da administração, né, que, no fundo, o que interessa é o resultado. Então, você tem que atingir resultados. Para isso, você tem que apurar a sua performance. E hoje, estou repetindo de propósito, continuamente. Como competência, o coaching leva você muito mais longe em todos os aspectos de sua vida e de sua profissão. Vida particular e profissão. É o desenvolvimento e aplicação do coaching como competência que o caracteriza e caracteriza o líder. Seria uma ferramenta de desenvolver a sua competência e gerir em casa, gerir o outro, gerir no trabalho, a sua equipe, como líder ou como liderado. Aí vai uma frase num Bamba do coaching, que eu coloquei aqui para dar um fechamentozinho, ou um hiato, que eu acho muito interessante até para explicar ou repisar o que a gente está querendo chegar. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho levará lá. É fundamental que a gente seja claro, que a gente, né, saiba o que a gente quer fazer, quer chegar. Daí essa frase eu coloquei aqui para a gente fazer uma lavagenzinha nossa leve, né? E fundamental para a gente saber que uma maneira da gente saber o que quer ou o que você quer atingir, né, não é começar de hoje, é começar aonde você quer chegar. Esse é um processo de coaching que eu estou, mas que é uma coisa lógica. E você vem de trás para frente, né? Você, aliás, é comum, né? Você quer estudar, escolher uma profissão, você vai querer se matricular,
vai ser hoje. Mas você precisa, por que você está querendo entrar nesse curso? E quando acabar o curso, o que você vai fazer? Você vai, daqui a 4 anos, de repente. Então você faz um programa, você está lá nos 4 anos, de trás para frente. Um dos papéis mais importantes do líder é ser um modelo de atitudes e comportamentos que ele deseja ver em outras pessoas. Para ser modelo, o líder deve dar o exemplo. Se é modelo, nós temos que dar o exemplo. Se você é um líder, você tem que, como a gente viu, influir nos seus liderados. Então, você tem um modelo que os liderados estão de olho. Até porque nós estamos liderados, nós estamos querendo aprender. Temos que aprender positivo. Está aqui embaixo, Ao dar o exemplo, o líder torna-se uma referência e inspira as pessoas. Estamos falando aqui a buscarem a excelência e a darem o melhor de si. A pessoa está motivada a copiar, a seguir aquele modelo, para também melhorar. Por isso, os líderes são modelos positivos para seus seguidores, para que seus seguidores obtenham com mais facilidade as seguintes qualificações: comprometimento, cooperação, apoio, resultados. Aqui tem uma relação de liderança e poder, poder no bom sentido, vamos dizer assim. É o processo de influenciar os outros para que entendam e concordem quanto ao fazer e como fazer, que é o principal. Facilitar os esforços individuais e coletivos para atingir objetivos compartilhados. Tem aqui definição aqui do emérito professor. Influenciar, entendam e concordem. A liderança é um negócio, uma atividade, é uma tarefa que, de toda ordem, como mexe com pessoas, é um negócio sensível. Então, você tem o líder, você tem que influenciar numa equipe, e tem que servir, Por isso que tem até livro, líder servidor. Você tem que servir, aliás, os outros, os liderados, a sua equipe. Há uma ligação entre liderança, influência e poder. Aliás, no caso aqui, conforme destaquei, poder é o potencial ou a capacidade de influenciar. Essa é a maneira de ser líder e não ser chefe. Influenciar os outros a produzir resultados desejados. Isso é básico se você gere uma equipe, uma empresa, gere um subordinado. O líder possui influência quando é capaz de afetar as crenças, as atividades, o comportamento de seus seguidores. Você vê que o líder, na realidade, ou nós, conforme a gente já disse aqui, que a gente tem que ser líder até de nós mesmos, E numa equipe, e hoje as equipes, elas devem ser, vamos dizer, o seu perfil, ter um perfil diversificado.
né? Você não pode, não deve ter uma equipe técnica, de repente, né, de química, de um produto, e coloca um monte de engenheiro químico com as mesmas ideias. Fica muito fácil, fica muito, na realidade, no quadrado. Hoje, você deve formar uma equipe diversificada, perfis diversificados, um administrador na equipe técnica, outras competências, habilidades, para que a coisa, como hoje a gente vive dinamicamente, agilmente, e aí você está falando de pessoas, você tem que ter habilidade, o líder tem que ter competência e muita habilidade para gerir, então, pessoas diferentes, né? Que tenha valores, né? Que tenha crenças. Cada um tem as suas crenças, tem seus valores. Estamos todos aqui, né? Quanto mais diversificado, melhor, conforme. E a consequente, as atitudes, o comportamento. É um trabalhão. Não vai ser só hoje a gente falando que a gente vai chegar lá, vamos dizer assim. Nada influencia mais do que o exemplo. Repisando, quando o líder dá o exemplo, torna-se um modelo. Ele está criando na mente das pessoas uma visão do que é possível fazer. Tem que ter aquele comportamento exemplar. É um meio de comunicação ao seu liderado, inspirando-as, motivando-as a entrar em ação. Essa equipe diversificada e você gerindo como exemplo, né, como seu modelo exemplar para, né, tá dentro da mente dos seus liderados, por exemplo, que é a cabeça da gente, né, tá mil. O impacto. Ao tornar-se um modelo, o líder aumenta, como a gente até falou, drasticamente a sua capacidade de potencializar, capacitar, energizar e desafiar. Alguém quer falar? Eu peço que fale. Dá só um exemplo de líder. Só numa palavra. Capacidade dentro do que atitude positiva. Alguém falou? O líder delega. Então, o líder é aquele que delega funções a outros. Outra capacidade, outra. O líder dá feedback, ainda que seja negativo, para que o seu colaborador possa aprender e dar um melhor resultado. Fundamental. Dar o feedback. Que talvez tenhamos aqui uma palestra de feedback. É um ingrediente importante. Eu penso que o líder e seus auxiliares são parceiros. Então, o líder tem também que saber ouvir. Porque, sim, entre essa parceria pode surgir momentos,
em que um liderado pode ter uma melhor solução do que aquela que o líder quer passar para a equipe. Ele tem que saber ouvir. Perfeito. Dentro daquilo que a gente soprou aqui, de que as equipes elas devem ser com diferenças, diversificadas, né, nos seus componentes, para que haja mais valor agregado, né? Isso é importante, né? Saber ouvir para poder coordenar a sua equipe para atingir lá as suas metas e os seus objetivos. Potencializar. Espelhar-se no líder faz com que as pessoas expandam os seus limites e percebam que podem ir muito mais longe do que pensavam ser possível. Capacitar. Observar e seguir o exemplo do líder é uma importante fonte de crescimento e de aprendizado. Daí a responsabilidade do líder, né? E as suas competências, porque os liderados estão de olho, estão seguindo, estão agregando o valor do líder. Energizar. Quando os seguidores modelam um líder que exala entusiasmo, positividade e determinação, eles têm muito mais energia para agir, para performar e para superação. Isso é fundamental numa equipe, né, para atingir lá suas metas. Então a energia do líder e da sua transferência dos seus liderados, né, é fundamental. Desafiar. O exemplo do líder leva as pessoas a saírem de suas zonas de conforto e a questionarem em antigos hábitos, comportamentos e padrões, né? É comum. Então, se a gente consegue um exemplo de desafio, de a gente sair da zona do conforto, né, e ir adiante, buscar uma melhoria, é o que a gente tira partido de um líder. Aqui vai alguma outra coisa, está incluído aqui, uma coisa nova, porque o estudo neurônios espelho, né, nós estamos falando na neurociência. E neurociência é o que é o estudo dos neurônios, vamos dizer assim, né? E é uma matéria, na realidade, que foi aprofundada, ou está sendo aprofundada, há uns 30 anos. É uma coisa nova, do jeito que se entende de compreensão da nossa mente, né? Não estamos aqui para falar nisso, que não é outra coisa que demanda um tempão, não temos tempo, né? Não vai dar, infelizmente, para isso. Mas tem aqui uma tese, né, para a gente prestar atenção e no futuro, de repente, a gente, outra coisa, temos que nos aprofundar. O poder do exemplo, que é a base do líder como modelo, pode ser explicado pelos neurônios espelho. O conceito foi desenvolvido a partir de pesquisas realizadas em um novo campo chamado neurociência social, também conhecido como estudo dos processos cerebrais que ocorrem quando interagimos com outras pessoas. É um negócio que a gente até conhece. Cientistas da Universidade de Parma descobriram que determinados neurônios são ativados
quando executamos certos movimentos, como exemplo, erguer o braço. Então a gente tem a tese aí que mexeu com os neurônios, com os nossos neurônios ou vice-versa, né? De repente. O mais surpreendente é que os mesmos neurônios também são ativados quando não fazemos o movimento, mas vemos alguém fazer. A isso chamou-se de neurônios espelho. Existe aquele tal, você boceja, o outro boceja também, de repente. Pesquisas posteriores descobriram que as emoções também possuem o poder de ativar os neurônios espelho. É facilmente compreensível. Esse estudo indica que nossos cérebros estão constantemente reagindo ao ambiente, aos fatores externos. Eu falei, mudando de acordo com os estímulos que recebemos das pessoas à nossa volta. Esse é um fator que influencia muito e que a gente tem o maior trabalho para controlar, né? Conforme a gente falou aqui. Aí vamos passar para o líder. Quando esses estímulos vêm do líder, sua capacidade de influenciar as pessoas, conforme a gente tem falado aqui, é ainda maior devido ao seu papel proeminente do dia a dia da empresa. Ao dar o exemplo, o líder está acionando os neurônios espelho das pessoas a seu redor, influenciando decisivamente sua forma de se comportar e de agir e de sentir. Você vê a responsabilidade do líder. O estudo nos mostra que comportamentos podem ser modelados ou copiados. Observando uma pessoa, podemos ver como ela faz as coisas. Por isso que a gente, né, fica de olho nas outras pessoas, nos líderes. Para quê? Aprender e depois reproduzir isso. Quando as pessoas têm o líder como modelo, isso significa que eles irão modelar ou tentar reproduzir sua forma de agir. Isso numa equipe é uma beleza, né? Dentro do modelo de líder que nós estamos buscando, nós estamos falando. Em resumo, para tentar fechar aqui o raciocínio, nós temos aqui umas etapas para resumir, tornar eficaz esse papo todo da gente melhorar e tornar-se um melhor líder. Até porque nós temos que ser líder de nós mesmos, né? Questione-se, mantenha a coerência, use o tempo qualitativamente, segmente suas ações, observe sua fisiologia, busque a excelência. São 6 etapas aqui, ou 6 itens, que condensam um pouco o que a gente falou aqui atrás. Questione-se, é importante, ainda mais hoje em dia, com a dinâmica que a gente vive, de se questionar para executar alguma ação que seja positiva. E aí tem uma fasezinha, um subitem, identifique seus objetivos. Para tanto, responda. Identificar o objetivo, né, é um negócio fácil. Eu quero me formar em uma profissão X. Quero ser promovido. Esse é um objetivo. Se você usar algumas técnicas, de repente melhora, e não só sair aí do jeito que você aquele ambiente, conforme a gente viu, te indica. Que tipo de exemplo você quer ser? Determinado. Nós temos que ser determinados, o líder determinado. A gente viu, é um exemplo. Senão, para onde vai a sua equipe? Voltando. Que atitudes e comportamentos você quer que seus colaboradores modelem? Falamos tanto em modelo, falamos tanto em exemplo. A gente precisa ter o controle, o discernimento do que a gente precisa querer chegar e
o que precisa fazer, que é o importante, volto a repetir. Executar. Que resultados você espera obter com isso? Faz uma avaliação. O nosso poder de avaliar é a maneira de você conseguir o sucesso. Isso é treinamento. Você obtém tudo que você tem uma paradinha para avaliar, certo, errado, o caminho, saber qual é o caminho que a gente quer chegar lá. O item 2, compare suas respostas com a situação atual. Eu estou aqui, quero chegar lá. Que exemplo você está sendo? Como eu estou, com o meu comportamento junto à minha equipe? Se está dentro do contexto. Que atitudes e comportamentos seus colaboradores estão modelando? Está dentro do contexto? Que resultados você está obtendo? Que é o que interessa. Verifique a distância entre a situação ideal e a situação desejada. Como estamos e dentro do que você precisa chegar lá com a sua equipe, bater a sua meta. O que você pode fazer para eliminar essa distância? Se tem algo ainda para chegar lá. Que comportamentos e atitudes você precisa desenvolver e aprimorar? Isso é quase que, como eu digo, automático. Desenvolver e aprimorar sempre. Que comportamentos ou atitudes você precisa mudar? É uma maneira de avaliação que você precisa mudar, é melhorar. Voltando à etapa 2, ou às etapas, a segunda, mantenha a coerência. Isso, né, até é uma obrigação do líder e dos liderados, ou nossa, que somos os dois, vamos dizer assim. Para ser um modelo positivo, é preciso dar o exemplo. Para tanto, siga 4 posturas. Dizer o que pensa e fazer o que diz. Ser coerente. Nós somos um modelo para haver uma melhor compreensão nossa mesmo e de quem é liderado, dos nossos colaboradores. Dizer o que pensa e fazer o que diz, para transmitir credibilidade. É a nossa responsabilidade. Transmitir seus pensamentos, seu discurso e suas ações precisam estar alinhados. É dizer e fazer, né, coerentemente. Ser consistente. Exibir um comportamento 1 ou 2 vezes não basta para dar o exemplo. Você tem que, todo dia, você está administrando, você está comandando, você está gerindo, participando da sua equipe, você tem que ser sempre o mesmo, dentro do que a sua equipe está querendo se comportar e está querendo atingir o resultado. Vivenciar seus valores, isso demonstra sua força e seu poder interior. Como vimos aqui, cada um tem lá suas crenças, tem seus valores, né? E você tem que ser coerente, consistente e demonstrar seus valores claros, até porque as pessoas são diferentes. Transmitir convicção. As pessoas se sentem inspiradas quando percebem que o líder realmente acredita no que diz e o que faz. Você diz e faz, né? Realiza. Até para conseguir seus objetivos, o objetivo da equipe. Use o tempo qualitativamente. Use bem o tempo que você passa com seus colaboradores. Procure sempre dar às pessoas atenção, feedback. Como foi falado aqui, feedback é uma ferramenta importante de interação. Do contrário, você pode acabar sendo um exemplo de líder desinteressado e distante. O tempo qualitativamente, você tem que mudar, de repente, critérios. Os fatores externos, geralmente, colocam a gente para fazer os acessórios e não o importante, né? Ou o prioritário, aliás. Todo mundo tem o mesmo tempo. Eu, vocês. Tempo são 24 horas por dia.
Vem aquela tal história de saber administrar o tempo. Saber administrar o tempo, de repente você começa, é aquele negócio, tem que prestar atenção ao tempo. É priorizar as tarefas, seus compromissos, o que você quer, qual é o seu foco. Isso é muito importante, como, por exemplo, estamos falando aqui em tempo, vamos dizer assim, é importante, como foi falado aqui, o feedback. Você, na sua equipe, você ter uma interação e o feedback também, que é o quê? É o retorno. Né? Você tem uma questão e tem a solução da questão, é o retorno. Isso é uma coisa prioritária. Então, isso, qualitativamente, é você eleger, vamos dizer, as suas prioridades, sair ou eleger os acessórios, colocar lá embaixo. Uma coisa importante, de repente, não tem nada científico, é uma atitude de você, até porque uma coisa puxa a outra, ter o hábito de escrever. O coaching utiliza, evidentemente, tecnologia, mídia, tal, só que, pessoalmente, o negócio é escrever. Quando você não escreve, a coisa escapa. Primeiro você escreve, depois passa para o computador. Eu até faço isso. Se não escrever, se não fizer um plano por escrito, planejamento por escrito, você não consegue, começa, como eu digo, desviar. À medida que você queira fazer um negócio pensando, você começa a se desviar do foco. É normal. Isso aí é normal. Acontece sempre. Segmente suas ações. Como líder, você é constantemente observado pelos seus colaboradores. Eles buscam entender o que você faz e como você faz. E eles são diferentes de você, né? Lembra que a gente falou? Ou são diversificados na sua composição de equipe. Mas nem todos pensam como você, é óbvio, né? Nem sabem o que você sabe. Por isso, procurem segmentar suas ações. Segmentar significa, ser claro, organizar ou dividir alguma experiência, informação ou conhecimento em partes maiores ou menores. Cada caso é um caso, mais amplas ou mais específicas, mais abstratas, mais abstratas ou concretas. Faz parte da gente ser claro, vamos dizer assim. Observe sua fisiologia, sua postura, expressão facial, gestos e tom de voz são elementos importantes para fortalecer ou enfraquecer o seu exemplo que você quer dar. Isso, fisiologia, é uma postura importante, até porque cada um, né, eu falei aqui, um é carismático, o outro é tímido. Só que você precisa entender o outro também. A gente tem que prestar atenção na gente e nos outros, mas tem que saber respeitar como os outros são, até porque eles dão resultado também, com a maneira de ser tímida ou não, de repente, volto a falar. Não dá para ser um modelo de entusiasmo se sua fisiologia transmite desânimo, nem para ser um modelo de determinação se a postura indica hesitação e insegurança. Aprenda a observar, e vai estar até grifado, sua fisiologia e torná-la congruente com o exemplo que você quer transmitir. Seria a melhor maneira de você fazer observar, ser observado pelo outro com, vamos dizer, honestidade da sua fisiologia. É um negócio muito sensível, no meu entender.
Busque a excelência, a última etapa, para ser um modelo, que é o que nós, né, estamos buscando desde o começo, lá do nosso bate-papo. Você deve investir em seu próprio desenvolvimento, aprendizado e evolução. No meu entender, nós temos que evoluir a todo momento. Não tem mais jeito. Do contrário, você corre o risco de se tornar um modelo ultrapassado. Tinha um velho tio meu, médico, ele já estava idoso, aposentado, mas estava estudando medicina. Ele disse que sempre a coisa não para. Tá? Ele descobria alguma coisa nova. Poucos exemplos são tão poderosos quanto o da pessoa que está constantemente buscando a excelência, a melhoria contínua. Hoje você tem que melhorar todo dia. Né? Não basta, né, você, a sua empresa, e não espere por ela vir a essa palestra, frequentar aqui os cursos, né, do CRA, ótimos, as palestras que temos que frequentar para aprender. Não basta uma, tem que qualquer coisa que venha, que ligue ao nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, temos que buscar. E não espere pelos outros. Nós mesmos é que a empresa faz um curso e para. É bom, ótimo, tudo bem, troca. Só que tem que seguir, né? Tem que ser constante, porque constantemente tem coisa nova para você. Ou a matéria é longa. Nós estamos com essa matéria, que são duas, liderança e coaching, é uma abordagem simples para ver se desperta, porque a coisa são duas, né? Se você pega a inteligência positiva, você abre um campo enorme, né, para estudar com relação à maneira da gente ser pessoa particular e profissional. Por isso, eu digo, para finalizar, é o que a gente estava falando aqui. Aproveitem bem as suas informações e seus conhecimentos, constantemente. Só assim a gente consegue chegar ao presidente da empresa, né? Chegar no topo, ou no mínimo, aprender muito e fazer muito daquilo que a gente quer. Então, aproveite bem seus conhecimentos e palmas para vocês. Muito obrigado.